Amém, irmãos? Saudamos a amada igreja e a você que nos visita com a paz do Senhor Jesus. Convidamos irmãos a estarem de pé neste momento. Nós vamos dar início ao nosso primeiro congresso das 5 solas. Aquilo que a palavra tem a nos ensinar nesta tarde, uma grande bênção para o nosso coração. Possamos assimilar bem aquilo que será trazido para nós. Uma grande alegria estarmos neste lugar para glorificarmos ao nome do Senhor. Aleluia. Pelo bem que Ele tem feito a nós, pelas experiências e por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Então é com esse sentimento de alegria nós vamos orar, iniciando já esse congresso, sabendo que aprenderemos muito do Senhor. Aleluia. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Nós te louvamos, ó Pai, por esta oportunidade gloriosa de estarmos na Tua presença. Senhor, que a Tua bênção seja derramada abundantemente no nosso meio. Senhor, nós suplicamos também para que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, Senhor, santificando a nossa alma, abrindo a nossa mente, Senhor, o nosso coração para aprendermos um pouco mais da Tua palavra, daquilo que vem do Senhor para nós. Senhor, que seja uma tarde de grande bênção neste lugar. Amém. Nós oramos assim, Pai, suplicando a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, Amém, Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Estará sentado neste momento. Amém. Queridos irmãos, uma boa tarde a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Pois bem, nós vamos procurar conversar com vocês um pouquinho sobre este tema tão importante para nós, as 5 solas. Na verdade, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, que estarei me utilizando, eu gostaria de fazer algumas pequenas colocações. As 5 solas nada mais são do que a forma que foi sintetizado
aquilo que foram as 95 teses que Lutero afixou à porta da Catedral de Wittenberg. Então, na verdade, ele não afixou essas 5 solas, né? Foram afixadas 95 teses ali de Lutero. E, obviamente, mais tarde, as pessoas agruparam aquilo que foi afixado e foi sintetizado nisto que hoje chamamos as 5 solas, ok? Pois bem, eu quero conversar com vocês um pouquinho, já que iremos falar sobre as 5 solas, quero conversar um pouquinho sobre a Reforma Protestante, a importância da Reforma. No século XVI, nós podemos dizer que a Reforma Protestante foi o evento mais importante da história da Igreja após o Pentecostes. E a Reforma Protestante, ela tinha como objetivo maior, primeiro, era contestar a autoridade da Igreja Romana. Então, a Reforma Protestante, ela contestava a autoridade da liderança da Igreja. Haja vista, no período chamado medieval, era a Igreja, ou a liderança da Igreja, que determinava o que era certo, determinava o que era errado. Era a liderança da Igreja que chancelava a Escritura, essa que é a verdade. Então, se alguém quisesse entender as Escrituras, só poderia ser feito através da Igreja. E esse entendimento é um entendimento equivocado, porque a Igreja, no caso, estava acima das Escrituras. Era a Igreja que determinava, né, todas as coisas. E os reformadores, então, entenderam que todos podem ter e devem ter acesso à Palavra de Deus, e a compreensão da Palavra de Deus deve ser por uma ação do Espírito Santo. E o acesso é a todas as pessoas. Obrigado. Então, quando você fala em sola Scriptura, somente a Escritura, este termo, para que os irmãos gravem e entendam, o que significa isso? Sola Scriptura está ligado a um confronto de autoridade, onde a igreja medieval, a igreja romana, entendia que a autoridade era da igreja, e os reformadores disseram, não, a autoridade é da palavra de Deus. A Bíblia tem a autoridade sobre os crentes, né, e não a igreja, não as suas lideranças. Então a Bíblia é a autoridade máxima sobre todos os assuntos. Na verdade, todas as vezes que nós recebemos membros na igreja, nós deveríamos dizer a essas pessoas, olha, você está disposto a obedecer à liderança desta igreja, desde que a liderança esteja sujeita à autoridade das Escrituras? Essa deve ser uma pergunta e uma colocação que todos que fazem parte da igreja devem compreender. Então, uma liderança que não se sujeita ao que está escrito na palavra de Deus, essa liderança não tem nenhuma autoridade sobre o rebanho que foi comprado com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então, entender isso é fundamental. O que é sola Escritura? É um confronto de autoridade, onde os reformadores diziam, a autoridade é da palavra de Deus e não da liderança. Com isso, nós vamos falar da sola Escritura, e nisso também nós fazemos uma abordagem que é a chamada suficiência das Escrituras. São temas importantes, eu vou entrar neles devagarzinho para todo mundo compreender. A suficiência das Escrituras significa que a Bíblia é suficiente, isto é, nós não podemos acrescentar nada à palavra de Deus, nem retirar nada da palavra de Deus. A isso chamamos a suficiência das Escrituras. O cânon está fechado. Então, nenhuma liderança pode inventar revelações novas. Nós estamos tendo novas revelações. Não, o cânon está fechado. Ok?
Não existem Bíblias novas sendo impressas. Não existe novidade. Não existe novidade. A palavra de Deus já nos é oferecida. Então, você não pode aceitar isso sob nenhum pretexto, ainda que o líder da igreja diga: não, Deus me revelou alguma coisa. Está errado. A Bíblia diz que nós devemos edificar sobre o fundamento que os apóstolos colocaram. Então o fundamento está lá, nós edificamos sobre esse fundamento, mas nós não podemos mudar o fundamento. Nós não podemos, em hipótese alguma, dizer: ó, Deus está revelando coisas novas aqui. Aliás, esta expressão, dizer que Deus está revelando coisas novas, é próprio de seitas. Somente as seitas, dentre outras características que evidenciam uma seita, é dizer que nós somos a igreja que está recebendo revelações que Deus não deu a ninguém. Isso é uma característica evidente de seitas. E todas elas têm o mesmo viés, mas não é esse o nosso assunto. Bom, no século XVI, portanto, o movimento chamado movimento renascentista, ele promoveu uma revolução cultural, uma revolução econômica, social e também filosófica. E tudo isso, esse movimento renascentista, ele contribuiu fortemente para que acontecesse a chamada Reforma Protestante. Entretanto, o protestantismo foi fundamentalmente um movimento restaurador das convicções que haviam sido abandonadas pela igreja medieval. Então, a igreja medieval abandonou aquelas convicções que a igreja do primeiro século viveu. E a reforma protestante, ela veio para quê? Para resgatar aquilo que foi vivido no início da igreja. Então, nós vemos que o grande nome da reforma protestante, já conhecido por todos, Martim Lutero, e no dia 31 de outubro de 1517, esse monge agostiniano, Martim Lutero, ele afixou à porta da catedral de Wittenberg as 95 teses. E o objetivo era chamar as pessoas para discutir aqueles temas. Lutero não tinha como objetivo romper com a igreja, não era esse o objetivo. O objetivo era chamar a discussão abordando aqueles temas que, na verdade, afrontavam a palavra de Deus. E tudo isso, essa postura de Lutero, ela veio em decorrência, foi a gota d'água, por assim dizer, quando o Papa Leão X orientou que o padre João Tetzel cobrasse as chamadas indulgências. Lembram-se desse período da história? E Tetzel, ele cobrava indulgências para a construção da chamada Basílica de São Pedro hoje, né? Foi construída com a venda de indulgências, quer dizer, a compra do perdão. Você pagava, por exemplo, o camarada queria matar alguém, então ele pagava antes por um perdão que ele iria cometer ainda o pecado, né? Então a situação era essa, e isso tudo culminou com esse monge agostiniano. Ele não aceita todas aquelas práticas da igreja romana, e ele então afixa essas 95 teses com esse propósito, não com o propósito de dividir a igreja, mas de chamar a igreja para discutir aquilo. O objetivo de eu dizer isso, só para a gente chegar no ponto fundamental, que é sola escritura. Após isso, Lutero foi excomungado em 1521, o Papa Leão X chamou ele para uma reunião chamada Dieta de Worms. Ele foi chamado para que ele pudesse voltar atrás em tudo aquilo que ele havia dito. E Lutero, ele confirma todas as palavras que ele havia dito, e há uma frase que eu gostaria de ler aqui para vocês. Lutero disse assim, quando ele foi confrontado e dito a ele: você precisa de voltar atrás do que você disse.
E ele diz: a menos que eu esteja convencido pela Escritura, porque eu estou conquistado, disse ele, pela Santa Escritura, e a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Ele diz: eu não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Esta é a minha posição e não posso agir de outra maneira, e que Deus me ajude. Amém. Essa foi a palavra de Lutero. Bom, por conta disso, a Igreja Romana buscou então uma maneira de tentar matar Lutero, e aí um príncipe chamado Frederico, da Saxônia, ele sequestra Lutero propositalmente, quando Lutero estava voltando da cidade de Worms, dessa dieta que ele participou e reafirmou as suas convicções. O príncipe Frederico, ele sequestra Lutero, leva Lutero para um castelo, chamado Castelo de Wartburgo, e lá então Lutero, ele traduz a Bíblia para o alemão. À época, já havia sido inventado a prensa móvel por Johannes Gutenberg. Antes disso, John Wycliffe, ele já havia traduzido a Bíblia para o inglês, mas as reproduções eram manuais, então a repercussão não foi muito grande. Mas quando Lutero ele traduz a Bíblia para o alemão, a prensa móvel já havia sido inventada, e daí as Bíblias começaram a ser impressas, e a Europa pôde ter acesso à palavra de Deus. E aqui vem algo que é importante para nós: o que liberta é o conhecimento. Quando a pessoa conhece a palavra de Deus, ela é liberta da escravidão de igrejas que se apossam de você, e não tem um ambiente mais fácil de você colocar o cabresto na pessoa do que um ambiente religioso, porque as pessoas geralmente colocam medo. O que a igreja medieval fazia era colocar medo nas pessoas, e qualquer um que se levantasse contra era considerado herege, era morto, matava-se, né? Então essa teologia do medo não é de agora, irmãos, lá de trás, né? Desde que o homem é homem, ele se utiliza das mesmas práticas, né? E a melhor maneira de você escravizar um povo, a melhor maneira de você subjugar o povo, é não dar ao povo a condição de conhecer a palavra de Deus. Eu não gosto de citar essa, eu estou evitando citar, mas vou citar, porque é uma frase que o ex-presidente usa muito: conhecereis a verdade vos libertará. Só que ele usa com outro propósito, mas não deixe de estar, ainda que não adequadamente usada, mas é uma realidade. Isso em qualquer governo autoritário, a forma de você governar qual é? Você impede as pessoas de conhecerem a verdade, né? A partir do momento que você impede a pessoa de conhecer, a pessoa tem que engolir o que você fala. E aí é que, começando a entrar no nosso assunto, aí é que é importante você conhecer a palavra de Deus. Aí é que é importante. Não adianta nós tratarmos de sola escritura sem cada um de nós aqui compreender a sua responsabilidade de conhecer a Bíblia, porque se você não conhece, você é uma presa fácil, e qualquer mensagem mais bem elaborada por uma pessoa que tem uma boa oratória vai confundir você. Você vai achar que tudo é igual, e não é. Então, vamos lá, propriamente dito, sola escritura. Abra comigo sua Bíblia, por favor. Antes, porém, o que é reformar, irmão? Reforma, vamos para o nome: Reforma Protestante. Participa comigo aqui. A reforma existe, por que motivo você faz uma reforma? Então, podemos dizer que a reforma existe em virtude de uma deforma, não é isso? E se existe uma deforma, é porque antes houve uma forma, ok? Então qual é a forma? A forma é a palavra de Deus. A forma é a palavra de Deus. Atos 2:42.
como a igreja do primeiro século vivia, e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão. Então, a partir do momento que você tem uma forma e houve uma deforma, então foi necessário a reforma. E eu quero meditar com vocês, porque vocês vão observar que o que aconteceu no passado acaba acontecendo nos nossos dias também. A igreja medieval, ela detinha o conhecimento, ela dizia, você só pode aprender da gente. E a pessoa mesmo não tinha acesso à escritura. Então tinha que aceitar aquilo que a liderança dizia. Alguma coisa parecida como assim, as igrejas que querem colocar o cabresto nos seus membros, diz assim, ouve o que o pastor está dizendo, não confira na Bíblia, você não precisa de conferir, acredite, ele está recebendo revelações do céu, ele tem ligação direta, linha direta com Cristo, né? Entendeu? O WhatsApp dele vive tocando o tempo inteiro, né? Recebendo mensagem do céu. Não, filho, o pastor não é mais crente do que nenhum dos crentes. O pastor não é um ser que está num patamar diferenciado. Não, não, não. Ele é crente como qualquer um crente. Apenas ele tem uma função diferente da função do irmão. Só isso. É função. Não é hierarquicamente superior, tem revelação. Nada, esquece isso. Me perdoe a sinceridade. Isso é coisa do diabo para escravizar pessoas. Sabe? Nós vivemos um tempo em que alguns líderes religiosos, as pessoas têm que reverenciá-los, porque eles acham que eles são, se não deuses, são semideuses. Não existe isso, irmão. O pastor merece respeito como qualquer membro da igreja, né? Nós devemos nos tratar como irmãos em Cristo, independe da posição, da função que você ocupa, né? Isso não nos eleva a um destaque, não, 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 isso é coisa do diabo. Coisa do diabo. Pois bem, falando um pouquinho, tem gente que critica, de vez em quando eu vou falar nesse ponto, porque eu já ouvi críticas assim, eu acho que vocês já ouviram também. Lutero foi isso assim, assim. Calvino, tem gente que até é de uma ignorância tão grande. João Calvino é do diabo. Já ouviram? Olha bem, aprenda uma coisa, nunca se esqueça disso. A contribuição desses homens, dos pré-reformadores, dos reformadores, dos pós-reformadores, foi uma contribuição extraordinária. Extraordinária. O problema é que muitas pessoas, ao invés de olhar para onde os reformadores olharam, acabam olhando para os reformadores. Ok? E quando você olha para os reformadores, você vai ver que eles são homens. E eles acertaram em algumas coisas e erraram em outras. Fizeram coisas maravilhosas num aspecto, mas fizeram tolices em outros aspectos. Ok? Então, o foco não são eles, o foco é olhar para onde eles olharam, a palavra de Deus. E receber a palavra de Deus como palavra de Deus, e entender que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, que nenhuma autoridade está acima da Bíblia na igreja, nenhum pastor tem autoridade maior do que a Bíblia é a maior autoridade numa igreja, se essa igreja for uma igreja bíblica, porque se essa igreja for uma seita, ou se essa igreja for uma igreja onde a liderança quer se apropriar das pessoas, como se fosse ele que tivesse pago o preço da redenção deles, não, quem pagou o preço da sua salvação foi Jesus Cristo. Quem escreveu o seu nome no livro da vida foi aquele que morreu na cruz por você, não foi nenhum dos pastores aqui. Então os pastores, eles têm autoridade sobre o rebanho, desde que eles estejam debaixo da autoridade da Bíblia. Se eles estiverem acima da autoridade da Bíblia, eles não têm autoridade sobre ninguém. Sobre ninguém. Mas eles têm revelações que a Bíblia ele não tem revelação nenhuma. O cânon está fechado. Diz para esse pastor, pastor, tem Bíblia sendo impressa? Tem.
Não tem não? Porque o senhor devia escrever os seus pensamentos aqui, escrever mais um livro. Está fechado o cano, irmão. É duro, mas é uma realidade. E a gente precisa falar. Pois bem, vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14 até o verso 17. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo 3, por favor. Capítulo 3, verso 14 e 17. Olha o que diz. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Alguém imagina assim, qual é o objetivo da teologia reformada? Qual o objetivo dela? O que vocês acham? Vamos aqui. Se quiserem anotar, podem anotar, fica à vontade. O objetivo da teologia reformada é ajudar as pessoas a viverem para a glória de Deus. Esse é o objetivo da teologia reformada. Não porque está na moda, né? Hoje está na moda a teologia reformada, muitas pessoas abraçando a teologia reformada, ou também não é o objetivo de você dizer, agora sim eu conheço Bíblia, agora sim eu estou conhecendo as Escrituras, também não é esse o objetivo maior. O objetivo é fazer com que esse conhecimento faça com que você viva para a glória de Deus. Porque se o conhecimento das Escrituras não servir para você viver para a glória de Deus, então esse conhecimento apenas envaideceu você, né? E não produziu o que deveria produzir. E tudo, na verdade, é para a glória de Deus dentro da teologia reformada. E para chegarmos a viver para a glória de Deus, só tem uma maneira: as Escrituras. Portanto, sola Escritura é um princípio fundamental do movimento chamado Reforma Protestante. Aqui eu vou parar um pouquinho só para dizer uma coisa para vocês. Há muitas pessoas que se utilizam da Bíblia de forma muito equivocada. A Bíblia, ela não é o horóscopo do crente. A Bíblia também não é uma roleta russa, onde você vai se utilizar da Bíblia. O que eu vou comer hoje? Vou fazer sopa de tomate ou sopa de cebola? A Bíblia não é uma roleta russa, filho. A Bíblia é a regra de fé e prática. Ok? A Bíblia é para você ler, estudar e colocar em prática. A Bíblia, ela tem um objetivo: alcançar a nossa mente, o nosso coração e as nossas atitudes. Mente, coração e mãos. Mente, coração e mãos. Esse é o objetivo. Portanto, bibliomancia é a versão gospel do horóscopo. Você, quando não era crente, você pegava o jornal de domingo, dizia, deixa eu ver o horóscopo. Aí agora você se converteu, você não vai para o horóscopo, você diz assim, deixa eu ver, Senhor, será que eu devo viajar? Primeiro, você tem dinheiro para viajar?
primeiro, para onde você vai? Você vai sozinho? Você é jovem? Seu pai aprovou, sua mãe aprovou? Isso a Bíblia ensina, filho. Ok? Né? Igual eu me lembro que eu fui visitar uma família uma vez, cheguei, eu fui lá porque a família estava passando necessidade, e cheguei, e disse assim, aí, estou sabendo que vocês estão passando, está tudo bem, como é que está, como é que a gente pode ver e tal. Não, pastor, o negócio está na benção agora. Eu falei, é mesmo? Inclusive compramos uma geladeira nova, zerada, geladeira bonitona, né? Eu falei, não, que bom, graças a Deus, né, irmão? Mas como é que, mas você já está empregada? Não, estou desempregado ainda. Mas como é que foi então que você comprou? Não, nós consultamos e Deus disse que a gente podia comprar a geladeira. Aí eu disse, mais dia menos dia alguém vai vir pegar essa geladeira. Irmão, aprende uma coisa, a Bíblia não é o horóscopo do crente. Para de tratar a Bíblia como de forma mística, supersticiosa. Já chegou na casa de alguém e de repente a Bíblia está aberta lá no Salmo 91? Ou então a pessoa vai viajar, não lê a Bíblia não, mas ele leva porque Deus vai me proteger, porque... Não, a Bíblia não é esse tipo de livro. A Bíblia tem um objetivo, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não fala sobre Deus, a Bíblia é a boca de Deus falando com a gente. A Bíblia tem um objetivo, fazer com que nós conheçamos quem é Deus. De que maneira eu conheço Deus? De que maneira eu posso conhecer Deus? O que vocês acham? Como é que a gente pode conhecer Deus? Tem outra maneira de você conhecer Deus, além da Bíblia? Tem? Não. Eu digo que não. Você pensa bem uma coisa, mas e as experiências, pastor? Mas a gente pode ter que conhecer Deus através de uma experiência. Ah, é? Então tá bom. Vamos para a experiência então. Você imagina que você vai conversar com uma pessoa católica, apostólica, romana, ok? Devota de Maria. Chegou a época de ir em Aparecida, ela foi, fez um voto, o filho estava na UTI, e ela voltou de lá, o filho estava fora da UTI. Aí sabe o que ela vai dizer? Eu tenho uma experiência para crer em Maria. Aí você vai dizer assim, não, mas a Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não é Maria. Maria foi uma serva de Deus, uma mulher admirável, né? Uma mulher notável, uma mulher que serve de exemplo para as demais mulheres, mas ela não é mediadora. A Bíblia diz, há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não, mas eu pedi e ela atendeu. Ou então você vai se deparar com uma pessoa que frequenta um centro espírita, um negócio de macumba, e ele diz, não, eu fiz lá um trabalho, e a porta se abriu para o meu emprego. O meu marido era um cachaceiro, né? Amigo do presidente, desculpa. Tinha uma pessoa que dizia assim, perde o amigo, mas não perde a oportunidade. Mas aí ela vai dizer o seguinte, fiz um trabalho, meu marido é pinguço, fiz o trabalho, botou uma galinha preta lá na esquina, ficou liberto, eu creio. O que você vai dizer para ele? Aí você crente diz assim, não, eu conheço Deus por experiência. Se você diz que conhece Deus só por experiência, você tem que aceitar quando o católico disser, meu filho saiu da UTI, porque eu fui lá em Aparecida e ele voltou, estava fora da UTI quando eu voltei. O meu marido era pinguço, eu fiz um trabalho, ele deixou de beber. E aí? Quem é Deus nessa história? Está dando para você compreender? O que eu quero dizer, queridos? Eu chamo isso, sabe de quê? Empirismo religioso. O que é empirismo? É eu transformar a minha experiência sensorial em uma prática,
ok? Eu transformo a experiência que eu vivi, eu fiquei todo arrepiado. A Bíblia não foi escrita para você ficar arrepiado. Eu me emocionei, chorei muito o culto inteiro. Também a Bíblia não foi escrita para isso. A Bíblia foi escrita porque é através dela que Deus operacionaliza em nós o seu querer. É através dela que Deus te liberta. É através dela que Deus transforma você. Então a Bíblia não foi feita para arrepiar a gente. A Bíblia foi feita para quê, pastor? Para transformar a nossa vida e nos fazer viver em novidade de vida. O maior milagre não é a ressurreição de mortos. O maior milagre é a ressurreição de vivos. Pessoas que estavam mortas em delitos e pecados e agora são transformadas e são uma nova criatura em Cristo. Que é um maior milagre do que esse? Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem adulterava não adultera mais. Esse é o maior milagre, irmão. Uma nova criatura em Cristo, e isso só pelo poder da palavra de Deus. Por isso, sola a Escritura, somente a Escritura. Nenhum outro livro tem esse poder. A Bíblia é o quê? A Bíblia é a boca de Deus falando conosco. A Bíblia não é um livro que fala sobre Deus. A Bíblia é o livro em que Deus fala conosco. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus. Então, bibliomancia, jamais. Unidunité salamé minguê. Vamos ver o que Jesus tem para mim. Pá, não. Qual é a palavra para hoje? Senhor, estou triste. O que o Senhor quer falar comigo hoje? O que o Senhor quer falar com você? Ele quer falar uma coisa. Vou dizer, deixa de ser preguiçoso, leia sua Bíblia todos os dias, e Deus vai transformar você pelo poder da sua palavra. Para de usar a Bíblia como horóscopo, como roleta russa. Não, para. Irmão, isso não é forma de crente viver. O crente vive se alimentando da palavra. A Bíblia é o nosso alimento. Ok? Bom, vamos então entrar no texto que eu estou prometendo. Vamos entrar agora. Vamos lá, leia comigo. Mantenha a sua Bíblia aberta. E, se possível, mantenha aqui, por gentileza, 2 Timóteo 3,14. Olha o que diz a palavra. Paulo está escrevendo a Timóteo, e ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Olha bem o que ele está dizendo. Essa expressão, permanece naquilo que aprendeste, o verbo aqui, aprender, ele está no original, na língua grega, ele está na voz ativa. O que significa isso? Paulo está dizendo assim, permanece naquilo que aprendeste, e o verbo aprender aqui está na voz ativa, significa que ele aprendeu porque ele foi atrás, ele buscou aprender. Então, quando a Bíblia diz, permanece naquilo que aprendeste, isso é, permanece naquilo que você buscou aprender, naquilo que você foi atrás para aprender. Significa que cabe a mim, como crente, ir atrás para aprender. Não vai entrar por osmose, entendeu? O aprendizado, o conhecimento, não vai entrar se eu carregar a Bíblia, se eu levar, sabe, eu tenho a minha Bíblia na gaveta do meu trabalho. Não vai entrar por osmose. Não, eu carrego aquela Bíbliazinha, eu carrego aqui no peito. Também não vai entrar por osmose. Sabe, eu ponho a Bíblia embaixo do travesseiro. Não vai. Você tem que parar e ler. Ok? Por isso o texto diz assim, aquilo que aprendeste, isto é, ele foi atrás para aprender. O verbo aprender está na voz ativa, isto é, ele buscou aprender, ele quis aprender. Está dando para entender, irmãos? Uma coisa que Deus não tira de nós, sabe o que é? A responsabilidade. Deus não tira a nossa responsabilidade de aprendermos. Eu vou dizer da minha experiência. De vez em quando eu me olho assim no espelho e digo, cara, como tu é burro. Como é que você deixou se enganar 33 anos, cara? O culpado não foi os outros que me enganaram, não, fui eu. O burro da história fui eu.
Eu que não fui estudar. Fui enganado esse tempo todo. Fui enganado porque quis, porque foi preguiçoso, que era mais cômodo, né? Mais cômodo. Você ficar igual um passarinho assim, ó. E aí vem, coloca lá. Paulo está dizendo assim a Timóteo: naquilo que aprendeste, permanece, isso é, naquilo que você buscou aprender. Então, irmãos, base, sola escritura, busque aprender a palavra de Deus. Para quê, pastor? Para ninguém nunca mais te enganar, para você nunca frequentar uma igreja que as pessoas leiam um texto e pregam outra coisa. Busca aprender, não existe idade para aprender, Deus vai te dar capacidade. Sabe por quê? Porque quando você lê a Bíblia e você ora, o Espírito Santo que inspirou a Bíblia, ele vai estar com você para te ensinar o que está na Bíblia. Meus irmãos, que bênção, o Senhor não nos deixou à deriva da nossa sorte. Jesus disse: eu vou para o Pai, não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo, o Consolador, ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ele vos guiará em toda a verdade. E a Bíblia diz, e a palavra é a verdade. Então quem nos guia à verdade? Quem nos guia na palavra? O Espírito Santo. Mas eu preciso o quê? Eu preciso de aprender, isso é, eu preciso de buscar aprender, eu preciso de parar um tempo do meu dia e começar a ler Bíblia, para eu não achar que qualquer pregação aí fora é bonitinha, que está falando coisas. Não, sejam como os crentes de Bereia. Lembram-se? O que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que os crentes de Bereia, eles eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, porque os crentes de Bereia, eles ouviam a pregação e iam para a palavra, para conferir se era assim mesmo. Onde está a nobreza? A nobreza está em você ter o coração aberto para receber, mas vai para a palavra para conferir se o que o pregador está pregando está na Bíblia, se ele não está distorcendo. Sabe uma maneira que muitos pregadores usam um texto fora de contexto? Vou ensinar uma frase para vocês. Texto fora de contexto é pretexto para pregar heresia, né? Já viram aquele negócio? O camarada, quando quer arrancar dinheiro da igreja, ele diz assim: semeia, é o dia da semeadura, né? A semeadura é o cascalho que ele está querendo, né? Ou quem tem fé para dar tanto, se você der 1.000, você recebe isso. Se você der 5.000, é isso. Se você der 10.000, você vai receber isso aqui. Mentiroso, filho de Satanás, filho do capeta, enganando o povo, usando a palavra de Deus para tirar dinheiro do povo. Que isso, irmão? Mas você aceita, sabe por quê? Porque você não conhece a Bíblia. Aí você olha e diz: a Bíblia diz que eu tenho que semear. Ele tem razão. Olha o texto dentro do contexto, senão ele pega aquele versículo e traz para outro contexto e faz a aplicação que ele quer. Você já imaginou, por exemplo, eu estou conversando aqui com vocês, aí você tira uma frase minha do contexto todo que eu estou dizendo e diz: olha, o pastor Anchieta falou essa frase. Não, mas peraí, essa frase, ela é aplicável dentro disso que ele estava falando aqui. Ele não falou essa frase para aplicar em outro caso, ele falou essa frase nesse sentido aqui, né? Ele diz que é endemoniado, é o camarada que usa a Bíblia para roubar dinheiro dos outros. Não, ele disse que os outros tudo é endemoniado. Não falei isso, eu falei que a coisa do demônio, quem usa a Bíblia para arrancar dinheiro dos outros, está entendendo? Aí você pega um detalhe da frase e aplica o outro, faz outra aplicação. Está errado, eu não falei isso. E muitos pregadores fazem isso. Então, vamos repetir comigo? Texto fora de contexto é? Bem mais alto, gente. Texto fora de contexto é? Então, antes de você ler o texto, vai para o contexto. O que ele está falando? Né? O que ele está falando aqui? O que ele quis dizer? Então vamos aqui, vamos continuar. Timóteo 3,14.
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Primeira coisa, então, primeiro ensino para nós, sola escritura. Qual o objetivo da sola escritura? Na fé reformada, ajudar as pessoas a viverem para a glória de Deus. Para isso você precisa o quê? Conhecer. E para conhecer você precisa ler. E para ler, não apenas ler, mas você precisa meditar. E não apenas meditar, você precisa estudar. Para que isso tenha efeito na sua vida. Lembram que Bíblia, ela age mente, coração e mão. Meus pensamentos mudam, meus sentimentos mudam, minhas atitudes mudam. Se não for para a glória de Deus, apenas se aumentou o conhecimento para a sua própria glória, para você encher de vaidade, dizer, como ele conhece Bíblia, está vendo? Ele cita um monte de versículo, olha que pastor, cita o versículo, sabe tudo de cor. Ele pode ser ateu e decorar, e aí? A Bíblia precisa produzir em nós o efeito, qual é? Repete. Vivermos para a glória de Deus. Tudo quanto fizerdes, diz a palavra, seja por obra, seja por palavras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Verso 14 ainda. Buscar aprender. Primeira coisa, olha bem. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, isso é, que ele buscou aprender, de que fostes inteirado. Olha bem, do mesmo jeito que o verbo aprender está na voz ativa, isto é, ele buscou aprender, a segunda parte é, de que foste inteirado, a fé está por trás aqui. Isto é, através do que foi-lhe concedido uma fé, essa fé é uma fé consistente, é uma fé firme com fundamento. O conhecimento que ele buscou aprender, mas a fé quem deu a ele para crer foi Deus. Você busca conhecimento, mas quem te acrescenta e quem planta a fé no seu coração é Deus. Eu me lembro que há um tempo atrás eu ouvi uma pessoa dizer assim, olha, Deus salvou porque uma pessoa ouviu uma vinheta. Vocês já ouviram isso? Eu tive o desprazer de ouvir. A pessoa ouviu taram, 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 tam, tam. Ninguém pode ser salvo. Ninguém pode ser salvo, senão unicamente pela palavra de Deus. Ninguém, irmãos. A fé, vamos citar o texto bíblico, vamos embasar? A fé vem por ouvir uma vinheta. Por ouvir a pregação da palavra. É a palavra que gesta a fé em mim. A fé é gestada pela palavra, ok? A fé não é gestada por uma outra coisa, senão pela palavra, ok? Então, a fé é gerada pela palavra, gestada. Nascedouro da fé é a palavra de Deus. Por isso que os púlpitos devem pregar a palavra de Deus com fidelidade. Porque não é a oratória do pastor, é o poder da palavra de Deus, é a boca de Deus falando com a gente. Então, quando Deus está falando com a gente, esse mesmo Deus que fala conosco pela sua palavra, quando nós estudamos, ele planta a fé no meu coração. Por isso Paulo diz assim, tu, porém, permanece naquilo que você buscou aprender, de que foste inteirado, isto é, a fé que Deus plantou no seu coração. Você buscou aprender, mas a fé quem te deu foi Deus. Ele recebeu o dom, a fé, para crer nessas verdades, na verdade da palavra de Deus. Então a Escritura só tem significado para nós, quando o Senhor nos dá confiança no que é a Escritura. A Escritura é algo extraordinário. Nenhum ser humano irá conseguir produzir confiança em si mesmo. Nenhum ser humano. Eu quero agora meditar com vocês, para a gente caminhar do meio para o final, em 5 grandes verdades sobre a Escritura, dentro desse texto. O primeiro designativo qualitativo que o apóstolo fala é, primeiro, ele vai falar sagradas letras, depois, tornar-te sábio para a salvação, depois, que a Escritura é inspirada,
Terceiro. Quarto, a Escritura é útil. E quinto, a finalidade da Escritura. É nisso que eu quero meditar com vocês. As 5 grandes verdades sobre a Escritura, sola Escritura. Vamos, porém, à primeira, sagradas letras. Olha o verso 15. Que desde a infância sabe as sagradas letras. Olha o que Paulo está escrevendo a Timóteo. Esse é um ponto que deve ser resgatado hoje. Isso porque alguns querem desvincular a palavra de Deus da Bíblia. Vou explicar, tá? Algumas pessoas hoje dizem assim: a Bíblia é uma coisa, a Bíblia é um livro humano, cheio de falhas, a Bíblia tem erros. Outra coisa é a palavra de Deus. E essas pessoas da teologia liberal, eles dizem uma coisa: a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Tem um pregador chamado Ed Renekiewicz, emissário do cão. Ele vive dizendo isso, que a Bíblia precisa ser repensada, porque a Bíblia foi escrita e ela é muito antiga. Só que o autor da Bíblia é Deus, e Deus é eterno, e aquilo que é eterno não precisa ser moderno, porque o que é eterno foi escrito para todas as épocas. Esse é o poder do nosso Deus. Por isso a Bíblia não precisa de modernidade, a Bíblia não caduca, a Bíblia não perde prazo de validade, a Bíblia não precisa de rever algumas coisas, porque isso foi escrito dentro de uma outra cultura, não, em absoluto. Então essas pessoas propagam uma mentira que vem sendo pregada, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é maligno, maligníssimo, maligníssimo. Porque quando eles dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, eles querem dizer que eu posso tirar o que eu quero e colocar o que eu quero. Eu tiro o que eu acho que não é a palavra de Deus e eu insiro o que eu acho que deve ser. Está vendo a sutileza? Ele não anulou a Bíblia, ele simplesmente diz que ela não é a palavra, ela apenas contém a palavra. Não, ela é a palavra. A Bíblia é a boca de Deus, a Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia não fala sobre Deus, a Bíblia é Deus falando conosco. A Bíblia foi escrita, irmãos, num período de aproximados 1.500 anos. A Bíblia tem aproximados 4.000 anos de história. Você imagina que esses escritores, em média perto de 40, esses 40 escritores, eles escreveram a Bíblia distantes de um período para outro, 1.500 anos a distância de um para o outro. Que coisa extraordinária! A Bíblia não tem contradição. Olha que coisa! Como é que pode uma pessoa que viveu 1.000 anos antes, o outro escrever um tempo depois? E a Bíblia não tem contradições, porque o autor da Bíblia é Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não apenas contém, ela é a santa, bendita, eterna, infalível, gloriosa palavra de Deus. Esse é um ponto. O que eu estou falando? Estou falando sobre sagradas letras. Olha como o ataque. O que Paulo está dizendo a Timóteo? Você aprendeu as sagradas letras. As letras são sagradas. Aí o liberalismo diz: não, a Bíblia apenas contém. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Primeiro ponto. O liberalismo teológico também, que vem desde o século XVIII e XIX também, tem como objetivo desvincular a palavra de Deus da Bíblia. Eles dizem que a Bíblia traz apenas o registro das experiências religiosas de um povo antigo, daquilo que esse povo achava que era Deus. Esta é uma definição de alguns teólogos hoje. Estes teólogos chegam a dizer que o máximo que a Bíblia chegaria é o fato dela conter a palavra e não ser a palavra de Deus. Isso é muito sério. Um outro ponto é o seguinte: apareceu também um grupo de teólogos que desprezavam a historicidade canônica,
e diziam que o que importa é você interpretar a Bíblia trazendo para a vida do homem contemporâneo, isto é, você pega a Bíblia e aplica a Bíblia de acordo com os nossos dias, ok? Eles desprezavam então toda a historicidade canônica. Isso é um outro erro. Isso dá o sentido do texto, a interpretação fica a critério do homem, você interpreta do jeito que você quer. Mas também existe uma versão mais atual da evangélica, tudo evangélico isso, uma versão mais atual de um ataque à Bíblia, da sola Escritura. Um outro ataque que ela sofre é: a letra mata. Então não estude Bíblia, porque a letra mata. Se você fizer teologia, você vai desviar da fé. Não, se você fizer uma teologia ruim, como existe, realmente vai trazer muito prejuízo a você. Mas tem uma boa teologia, tem a doutrina sadia, tem, claro que tem. Mas essas pessoas se utilizam de um texto na Bíblia, está percebendo? Até o diabo usa um texto, né? Para tentar Jesus. Aliás, tem pessoas que, quando eu falei da Bíblia como um amuleto da sorte, ninguém lê a Bíblia, você chega na casa da pessoa, a Bíblia está aberta no Salmo 91, né? A folha está amarela, se você tentar virar, acho que até quebra, né? Como se fosse um amuleto para trazer bons fluidos para casa, sabe? Não traz, eu sinto informar, não traz. A Bíblia não é amuleto da sorte. A Bíblia é feita para você ler, para você estudar, para você não ser enganado. A Bíblia foi feita para você ser transformado. A Bíblia foi feita para você ter conhecimento, para você usar a sua razão e conhecer quem é o Deus da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você vai saber, primeiro, que o Deus da Bíblia é muito maravilhoso, muito além do que você imaginava que Ele era. E quando você lê a Bíblia, você vai descobrir como o pecado te tornou feio, porque a Bíblia diz que ela é espelho. A palavra de Deus é um espelho, ela faz a gente enxergar como o pecado nos deixa feios, e como a graça de Deus nos embeleza com a pessoa de Cristo. À medida que eu leio a Bíblia, o Senhor vai transformando a minha vida pelo poder do Espírito Santo. Então essas pessoas dizem assim: a letra mata, o Espírito vivifica. Então todo mundo é só Espírito, não lê Bíblia, né? Que a letra mata, você não pode ler, você não pode fazer teologia, você não pode estudar a Bíblia, que senão você morre, né? O objetivo é realmente desconstruir toda a instrumentalidade da palavra de Deus. Paulo está dizendo o que para Timóteo? Desde a infância sabes as sagradas letras. Paulo está dizendo: a letra é sagrada, a letra é sagrada. Eu não posso desconsiderar a Bíblia como instrumento divino. Esse é o único testemunho que temos de Deus. Sem a Escritura, nós não sabemos nada de Deus, irmãos. Nada de Deus. Sem a Escritura, nós não saberíamos nada de Jesus. Senão, algumas poucas linhas escritas por Cornélio Tácito, que foi um historiador romano, e Flávio Joséfo, um historiador hebreu. Fora esses dois homens, nós não saberíamos nada sobre Jesus. Então toda a informação que nós temos sobre Jesus é a palavra de Deus. Por isso você precisa conhecer a palavra de Deus, para você conhecer quem é o Deus da Bíblia. Você só vai conhecer quem é o Deus da Bíblia se você tiver a Bíblia. Você só vai conhecer o Deus da palavra se antes você tiver a palavra no seu coração. Então esse é o único instrumento pelo qual nós conhecemos Deus. Sem a Escritura não vamos saber nada de Jesus. O que eu quero conversar com você e dizer para você, por incrível que pareça, a Bíblia é 100% divina e 100% homem. Como, pastor? Sim. Estou falando de sola Escritura, não é isso? A Bíblia é 100% humano, 100% divino. Por quê? Porque os homens que escreveram a palavra, eles não estavam assim, em transe. Não era transe. Eles foram inspirados. Deus não ditou, escreve não. Eles foram inspirados, isto é, olha como Deus age. Deus inspirou pelo Espírito Santo. O que é inspirar, gente?
O que é inspirar? Hã? Quando eu faço assim, eu faço o quê? O que eu faço? Hã? E quando eu faço? Expirei, e agora, todo mundo? O que os escritores, eles assim, ó, inspirados por Deus. Então eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo, ok? Isto é, o Espírito Santo moveu o coração deles para eles escreverem cada detalhe do que está aqui. Por isso, o mesmo Timóteo e também Pedro vai escrever: toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura, não é parte dela, toda ela. Então vamos aqui. Então a Escritura é 100% divino e 100% homem. Por quê? Vou explicar. Porque é inspiração, não é transe. Eles não estavam em transe. Né? Não foi assim. Não foi assim. Ok? Inspiração. Deus. E eles relataram. Ok? Não é transe. Diferente. Por isso é que você vai ver. Um exemplo. Quando você lê o livro do profeta Isaías, você vai ver, Isaías era um homem culto, você vai ver na escrita, a cultura dele, era um homem culto. Mas Amós era um boiadeiro. Aí você vai ver a simplicidade dele. As profecias de Amós estão ligadas àquilo que ele conhecia. Então, quando Amós queria dizer que o povo de Israel estava vivendo na carne, ele dizia assim: ó vacas de Bazã, que eram vacas gordas, entendeu? Olha a linguagem que ele usa, era a linguagem que ele conhecia. Deus não tirou dele a humanidade dele, entendeu? Deus usa o homem simples como Pedro, Deus usa o homem culto como Paulo. Deus não tira isso da gente, mas esses homens escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Isso é, quem moveu eles a escreverem do jeito que foi escrito foi o Espírito Santo, mas não tirou deles a condição deles, seja de culto ou seja de menos culto, ok? Deu para entender? Deu? Por isso a Bíblia é 100% divina, 100% humana também, 100% homem. Outro aspecto, caminhando para o fim, toda a Escritura, verso 16, já adiantei um pouquinho, toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus. Olha bem, perdão, eu pulei aqui, verso 15 ainda, que desde a infância sabe as sagradas letras, entendido? As sagradas letras, não é a Bíblia, não contém, a Bíblia é a palavra de Deus, entendido isso? Tá? Outra coisa, que podem tornar-te sábio, isto é, o conhecimento pode tornar-te sábio, para quê? Para salvação. Então o que a Bíblia produz em nós? O que o conhecimento da Bíblia produz em nós? Sabedoria para sermos salvos. Está dando para entender? O que a Bíblia produz? À medida que eu conheço a Bíblia, eu vivo para a glória de Deus. Eu sou sábio para ser salvo, isto é, eu vivo o objetivo pelo qual eu vou conhecer a Bíblia, que é servir melhor a Deus. Então função primordial das Escrituras, salvar o pecador. Por isso a Bíblia diz: torna-te sábio para a salvação. Essa é a função principal da Escritura, que é conferir ao homem o poder para ser salvo. As Escrituras nos dão poder para sermos salvos. Não nos dão poder efetivo para a sabedoria, para a vaidade, não é para isso. O objetivo é só um. Então, o Evangelho não é arrepio, o Evangelho não é sensação, o Evangelho é conhecimento de quem é Deus e quem nós somos. Se alguém perguntar o que é o Evangelho, é o conhecimento de quem é Deus, santo, perfeito, puro, e quem nós somos, pecadores, merecedores do juízo de Deus do inferno, mas pela graça de Deus fomos salvos em Cristo Jesus. Então, a Bíblia nos dá o conhecimento de quem é Deus, santo e perfeito, e quem somos nós, miseráveis pecadores.
Não é apenas um conhecimento intelectual. Esse conhecimento ele tem um objetivo, que é mudar a sua vida e fazer você viver em novidade de vida, fazer você viver para a glória de Deus. A Bíblia ensina uma verdade sobre salvação. Ela não apenas no dia em que você foi salvo, mas ela te mantém salvo e ela te guardará até o fim. É um pacote completo. João Calvino dizia que Deus é uma grande babá celeste, porque se Deus quisesse falar conosco na sua linguagem, nós não entenderíamos nada. Então, para falar conosco, Deus se rebaixou. O que é a Bíblia, gente? Presta atenção aqui. A Bíblia não é um livro que Deus pegou e disse assim, abriu uma janela no céu, disse assim: ei, e aí, gente, segurem, olha a minha palavra aí, peguem. Foi assim? 1500 anos de história, onde Deus foi inspirando esses homens, 40 escritores, para escreverem, inspirados pelo Espírito Santo, para nos deixar a palavra de Deus. Com qual objetivo? Nós sabemos quem é Deus e quem nós somos, quão santo Ele é e quão pecadores nós somos, como precisamos da salvação. Sem Ele nós iremos para o inferno, mas com Ele nós temos uma certeza: somos salvos pela graça de Deus. Somos salvos, a certeza da salvação. Então Calvino dizia assim: Deus é uma grande babá celestial. Eu tenho uma netinha, filha do Gabriel, de 3 aninhos, chama-se Antonella. Agora, quem mais aqui tem filhinho pequeno, ou já é avô? Tem filhinho pequeno? Tem? Como é que a gente conversa com eles? O que a gente tem que falar? Se eu falar do jeito que eu estou falando com vocês, o que a Antonella vai entender? O que eu tenho que fazer? A minha distância para a Antonella qual é? E a minha distância para Deus? Infinita. Está dando para você entender como Deus teve que abaixar, para falar numa linguagem que eu entendo. A Bíblia não é um livro exaustivo, isto é, a Bíblia não fala de tudo o que nós vivemos aqui na terra, não é exaustivo. A Bíblia fala de tudo que eu preciso para ser salvo, mas a Bíblia não fala de várias coisas que eu não preciso para ser salvo. Eu não preciso conhecer para ser salvo, mas tudo que eu preciso para ser salvo, a Bíblia é clara. Cristo morreu por mim, derramou sangue inocente, pagou a dívida que era minha, me resgatou, me justificou, me comprou com seu sangue, escreveu meu nome no livro da vida, e sou salvo pela graça. Isso eu sei, essa Bíblia é clara. Ok? Mas outras coisas a Bíblia não fala. Porque a Bíblia, ela trata o quê? Ela trata do plano de redenção da alma. Por isso é só a Escritura, nada além da Escritura, somente a Escritura. Eu não quero revelações novas dos profetas que não falam da parte de Deus hoje. Para nós é só a Escritura. Tem algumas igrejas que dizem assim: aqui a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia, mas eles têm revelações novas. Não existe isso, filho. Só a Escritura quer dizer somente a Escritura, nada além da Escritura. De que maneira Deus fala conosco? Pela Escritura. A Escritura é o quê? Alguém escrevendo sobre Deus? Não, é Deus que inspirou esses homens para que nós, ao lermos, conhecêssemos. É Deus falando conosco. Ok? É a boca de Deus, é a voz de Deus. Agora você imagina, se eu tenho que me abaixar para falar com a Antonella, você imagina bem como Deus teve que se rebaixar para falar conosco, para a gente entender. Por isso que algumas coisas a Bíblia não trata de tudo, irmãos. Tem gente que quer compreender tudo. Eu não vou entrar nesse assunto não, mas por exemplo, eleição. Tem gente que diz: pastor, isso não entra na minha cabeça.
Lê capítulo 11 da carta aos Romanos, quando Paulo se depara com tantos assuntos difíceis de serem compreendidos, e ao invés de brigar com Deus, ao invés de questionar Deus, ele ergue um cântico de adoração a Deus e diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis são os teus juízos. Ele está dizendo: Senhor, eu não estou entendendo, eu não sei porque é assim, mas eu sei que Tu és maravilhoso, e eu aceito do jeito que está escrito, porque você deve receber a Bíblia, sola Escritura, do jeito que está escrito, nada além e nada quem. Isso é sola Escritura. Eu brinco na minha igreja que a Bíblia é o quê? É o gagá, gugu de Deus para nós. É Deus dizendo assim: gagá, gugu. E a gente compreendendo. Pois bem, outra coisa, a Bíblia é inspirada. Terceiro ponto. A Bíblia é um livro inspirado. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Significa que, já expliquei, né? Inspiração, né? E receberam esse sopro divino, passou por eles e foi para a pena ou para a tinta, né? E saiu então o texto sagrado. Por isso as características, particularidades do escritor estão presentes. Você vai ver, por exemplo, um Pedro, ele escreve diferente do que Paulo escreveu. Paulo era um homem culto, Pedro era um pescador, mas ambos foram usados. O que importa é que ambos escreveram inspirados pelo Espírito Santo, né? Deus usa a capacidade de cada escritor para deixar escrita a sua inspiração divina. A Escritura, portanto, não contém a palavra de Deus, a Escritura é a palavra de Deus. A inspiração nos garante a infalibilidade do produto final. A Bíblia é infalível. Quarto ponto, as Escrituras, eu disse inspirada, e a Escritura é útil. Útil para quê, irmãos? Ensinar, repreender, corrigir e educar. Está vendo como o conhecimento serve para quê? Ensinar, repreender, corrigir e educar. Isto é, o objetivo de você conhecer é a sua vida ser transformada. E isso é sola Escritura, apenas, somente a Escritura. Nós podemos dizer que a Escritura é ortopédica, porque ela consegue colocar você na posição em que você deve estar. A Escritura, ela também educa na justiça. A Escritura ensina, né? Ela tem um conteúdo formal, profundo. A Escritura origina a igreja, a Escritura reforma a igreja. A origem da igreja é a Escritura. A Escritura faz a igreja passar pelo controle de qualidade. Você quer saber como é que está a igreja? A Escritura. Ela vai saber como é que está a igreja. A Escritura, olha a Escritura. Olha a igreja pela lente da Escritura, você vai saber. É um controle de qualidade da Escritura. A Escritura também educa na justiça. A expressão de Paulo aqui, quando ele diz educa na justiça, a expressão que ele usa aqui, educar, na língua grega, é como tratar de uma criança. E envolve disciplina e envolve vara. Por incrível que pareça, é assim que está escrito. A Escritura tem utilidade mais do que qualquer outro instrumento para a nossa correção. Bendito seja Deus que nos instrui, que nos corrige pela Escritura, que nos transforma pela Escritura. E ao final, o quinto ponto, a Escritura é suficiente a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se tudo que encontramos na Escritura, para que buscar em outro lugar? Se você precisa da Escritura, e a Escritura faz tudo isso, para que você vai? Não, eu quero ir para outro lugar para eu sentir arrepio. Não, eu quero me emocionar. Quer se emocionar? Ouve o Roberto Carlos. Ou o que você gosta. Ai, fiquei tão emocionada com aquilo. Emoção não quer dizer nada, filho. Tem gente que vai com emoção para o inferno. Vai arrepiado. Ai, vai para o inferno. Porque a Escritura não foi para te arrepiar, não foi para te emocionar, ela foi para transformar você. Deu para entender? O objetivo qual é? É tornar, a Escritura são úteis para ensinar, repreender, corrigir e educar. Portanto, você não deve procurar revelações novas.
Deus ilumina cada um de nós aplicando a sua palavra ao nosso coração. Isso Deus fala com base naquilo que Ele já disse, que eu falei. Cristo já veio e ninguém fala melhor de Deus do que Cristo. Ele está na Escritura, precisamos ouvir a voz de Deus nas Escrituras. Você não precisa nada além do que as Escrituras. Sola Scriptura. Nós devemos ter pela Escritura, disse João Calvino, devemos ter pela Escritura uma relevância tão profunda que nos impeça de nos julgarmos em liberdade para dissimular o seu significado natural. Eu não posso mudar o significado. Eu tenho que receber a Escritura do jeito que está escrito. Amém? A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E nós precisamos da luz do Espírito Santo para iluminar a nossa mente, para nós compreendermos as Escrituras. Mas fique tranquilo, o Espírito Santo está presente. Ele é o Consolador. Quando a Bíblia diz, Jesus diz assim, enviarei o outro. Na língua grega, a palavra outro tem duas palavras que significam outro: allos e héteros. Héteros é outro diferente do primeiro. Allos significa outro com a mesma essência do primeiro. Quando Jesus disse, eu vou para o Pai e enviarei o outro, ele diz allos, isto é, ele é semelhante a mim, ele faz o que eu faço, ele realiza o que eu realizo, ele opera como eu opero, ele consola como eu consolo, ele cura como eu curo, ele vai estar presente convosco todos os dias. Ele é que nos instrui na palavra de Deus. Que Deus abençoe. Sola Scriptura, somente a Escritura, nada além da Escritura. Tem alguém que mora longe da igreja aqui? Mora longe? Mora? Frequente a igreja mais próxima da sua Bíblia, não da sua casa. Vamos orar?